Olá, o que acontece legalmente falando no caso de um desabamento de uma obra ou nível similar na parte de engenharia? Porque isso aparece direto em grupos de engenharia perguntando: ah, mas eu só fiz o projeto e a obra cair por culpa da execução, eu sou culpado aí e tudo mais. E a questão é, eu vou abordar aqui os 4 níveis que a gente pode ter de uma falha de uma obra. Porque as pessoas pensam, ou a obra está inteira e perfeita ou ela está toda no chão. E não, a gente vai ter alguns níveis de falha de uma obra. Que vai ser o quê? Bom, o nível mais grave é o quê? A obra cai e mata uma pessoa ou várias pessoas durante a queda. Nível 2, a obra cai, ou um desabamento considerável, uma queda de grande porte, um desabamento de grande porte, que pode ser parcial da obra, não precisa ser toda a obra, e não mata ninguém. Terceiro nível ocorre um desabamento de pequeno porte. Inclusive isso já aconteceu comigo. Eu vou falar depois sobre. E nível 4, onde a obra não falhou, mas ela apresentou patologias. Porque qualquer um dos casos vai entrar aqui. No caso mais leve de uma patologia, por exemplo, teve infiltração, teve recalque diferencial, uma viga deformou 10 centímetros, uma viga fissurou em vários pontos, tudo mais, é caso onde ela está já violando normativamente e violou a NBR 1018, podendo ser uma viga de concreto armado que deformou 10 centímetros, vai estar acima da deformação limite. Então a questão já vai ser uma violação da NBR e a gente vai entrar isso aqui já como, não em si desabamento, né? Mas a gente vai ter a questão de vício redibitórios, que é o quê? Basicamente, a pessoa comprou de você algo que pode ter sido o projeto, pode ter sido a execução da obra, pode ter sido qualquer outro fator, tá? Pode ser comprar, você fazer uma vistoria, fazer um laudo da obra, entendido? Tá? E a questão um vício redibitório, que se você vendeu alguma coisa para uma pessoa, um serviço de engenharia, você é responsável por aquela questão, tá? E daí, claro, a gente entra na questão, tá? A gente vai entrar, a primeira questão se o alienante, ou seja, a pessoa que vendeu, ela vendeu o produto ou o serviço, conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Ou seja, se você recebeu por um projeto e você sabia do problema que tinha aquele projeto, você tem que restituir o que recebeu. E mais, não só, eu recebi R$1.000 por um projeto, tem que pagar 1.000? Não. Você tem que pagar os 1.000 mais o que aconteceu. Por exemplo, uma viga teve uma deformação considerável e para consertar essa viga vai ser necessário colocar um perfil metálico lá e vai custar R$3.000 a estrutura metálica e mais R$1.000 do serralheiro. Ok, são R$4.000, o material e tudo mais, imaginar que vai ser R$4.000, ok? A questão você tem que pagar os R$1.000 do seu projeto mais os R$4.000 para fazer o reparo. Ok? Se o não conhecia, somente restituirá o valor recebido. Aqui entra uma questão. Você sabia que a sua obra tem uma patologia? Se você fez um projeto, se você é responsável pelo projeto, você tem que saber exatamente o que vai acontecer na obra, porque você é responsável por ela. Porque você não pode falar, eu não sabia que a viga precisava mais aço. Não, você não pode falar isso. Porque você sabia, porque você é profissional formado, qualificado para fazer aquela questão. Entendido? Então, qualquer caso de projeto aí, ou executei uma obra, eu tirei um ferro lá e a viga deformou, você sabia que não poderia ter tirado aquele ferro, porque você foi ensinado durante a faculdade que você não pode tirar ferro de uma viga, ok? Então, você sabia do defeito, tá? Você sabia o risco, o defeito ou o vício, entendido? Tá? Aqui entrando na questão também, tá? Que quando o vício só pode ser conhecido mais tarde, porque claro, tá? Se fosse um carro que fosse vendido com riscado, o cliente poderia ter visto aquele riscado, mas, por exemplo, uma obra vai levar 5 anos para dar uma patologia, uma infiltração, coisa assim, um recalque da fundação, isso vai acontecer depois de um longo período de chuvas. Ainda assim, o proprietário vai ter 180 dias depois da manifestação patológica, que se for uma fissura ativa, ela vai continuar aumentando, cada vez que ela aumentar, esse período se renova, ok? E sendo 1 ano, no caso, para imóveis, que é o nosso caso, então 1 ano. Tá? A fissura aumentou nesse último ano, beleza, ele pode entrar com ação em relação a isso. Ok? Tá? Entendido isso aqui? Então, a primeira coisa uma viga falhou normativamente, qualquer coisa, ou aconteceu qualquer coisa, teve recalque, teve uma infiltração, ou qualquer outro fator específico, o proprietário percebeu, ele tem 1 ano para entrar com uma ação contra você, para resolver isso aí. Ok? Essa é a questão, não foi uma falha em si, mas qualquer violação de como a estrutura deveria ser, como a estrutura foi feita em projeto, né? Porque a questão isso aqui é questão de contrato cumulativo, se foi feito um contrato de alguma coisa, ou ocorreu qualquer falha em relação ao que deveria acontecer,
vai entrar nesse fator, beleza? Próxima questão. Falha parcial, falha leve. O que eu vou definir como falha leve e falha pesada? A falha leve vai ser uma falha onde o proprietário percebe, digamos, decide que ele não vai querer te projetar, vai querer te processar por causa disso. Ok? Digamos, o proprietário que vai definir isso. O que aconteceu comigo? Eu fiz um projeto de um telhado. Desse telhado, o cliente depois pediu para fazer um aumento de uma varanda. Ok? Então não tinha uma varanda, resolveu fazer um aumento de uma varanda, fazer uma varandinha de 5 metros quadrados. Tá? Essa varandinha ficava numa churrasqueira de um lado e uma parede do outro. Chegou um vento na diagonal, levantou as telhas e caiu as telhas. Não, mas morreu quantas pessoas? Não morreu ninguém. Tá? Foi um dano de milhares? Não. Tá? Perderam em torno de 20 telhas nessa falha. Foi uma falha estrutural, porque eu aumentei o projeto seguindo o mesmo que o restante, mas naquela ponta ali era um ponto de coeficiente de pressão interna muito mais alto e levantou as telhas. Ok? Eu não detalhei no projeto uma amarração específica dessas telhas com a terça e consequentemente com a ripa, no caso, porque era telhado colonial, e consequentemente perdeu aí umas 20 telhas coloniais. Certo? A questão aqui nesse nível foi o quê? O cliente tinha umas telhas sobrando, tá? Ele pegou um sábado, foi lá e colocou as telhas de novo. Isso que aconteceu. Tá? O cliente poderia ter me processado? Tecnicamente, sim, porque foi culpa minha, tá? No meu projeto, da minha execução, que eu causei um desabamento parcial da obra dele. Okay? Eu fiz com que as telhas da obra dele saíssem voando. Teoricamente poderia ter acontecido das telhas terem levantado. Quando caído, acertasse uma criança, acertasse um cachorro, acertasse sei lá o que, acertasse meu cliente, okay? Acertasse o celular dele, poderia acontecer, e eu seria culpado pelo dano causado pela queda das telhas. Tá? Felizmente só levantou as telhas, caiu na grama, ele quebrou, tá? O cliente foi lá, tinha umas telhas sobrando e colocou de volta. Mas ele poderia ter me processado e eu teria que pagar as telhas de volta, a mão de obra de um pedreiro para ir lá subir e colocar as telhas, fazer a amarração adequadamente tudo mais das telhas, e também se tivesse caído uma telha voou e caiu e quebrou alguma coisa, quebrou uma janela, teria que pagar pela janela também, entendido? Então essa é a questão. No caso, meu cliente não quis processar, tá? Se ele fosse processar, eu ia acertar com ele sem entrar na questão do processo, pagasse o valor ali, tá? Não seria um valor absurdo e pronto. Tá? Próximo nível é se foi um dano grave, foi uma queda mais grave que o cliente acha que é suficiente para me processar. O que poderia ser isso? Se ao invés de ter 2 metros de telhado tivesse saído voando, se o telhado tivesse caído, imagina a casa inteira, o telhado toda da casa cai. É um dano considerável. Imagina uma casa de 200 metros quadrados, cai 200 metros quadrados de telhado, é um dano considerável. Pode quebrar geladeira, pode quebrar pais, vai quebrar todos os móveis, então é um dano considerável. Mesmo que não tenha ninguém na casa, ainda assim é um dano material considerável. E o cliente pode processar. O cliente em processando deve entrar no artigo 256, né? Causar desabamento expondo perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outra pessoa. Tá? Reclusão de 1 a 4 anos. Tá? Moralidade culposa, tá? Se o crime é culposo, ou seja, que eu não teve a intenção, tá? Se eu conseguir provar que eu não tive a intenção de fazer isso, que eu tentei fazer corretamente e foi algum erro meu, por burrice, por tonguice, eu poderia entrar e ser preso apenas de 6 meses a 1 ano, mas assim são 6 meses a 1 ano. Ok? Isso aqui só, então eu estou falando de prisão. Ok? A maioria das obras que aparecem em circulação aí, toda semana se aparece um grupo de engenharia, alguma obra que falhou, se a obra foi grande o suficiente, se a falha foi grande o suficiente para sair circulando pelo WhatsApp no Brasil inteiro, provavelmente ela vai entrar nessa categoria, ou na pior, né, que é quando morre uma pessoa junto. Tá? Mas houve danos graves e aqui entra a questão. Não só você é preso 6 meses e volta, não, continua. A questão aqui é o seguinte. O juiz, ao proferir sentença condenatória, tá, ele pode fixar um valor, ele vai fixar, né, um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. Ok? Tá? Ele pode condenar os prejuízos sofridos pelo ofendido. Ok? Então, o cliente vai lá me processar e o juiz vai me colocar 6 meses no cilindró. Tá? Que sabe para ser com um mês, ok? Dependendo do caso vai ter, tá? Mas vai ficar um tempo na cadeia e depois disso, ou antes, vai ter que ser pago com indenização. Do que? Bom, vamos imaginar um telhado de 200 metros quadrados, para consertar esse telhado vai custar R$300 por metro quadrado, 200 vezes 300, 60 mil reais. Okay? Então eu vou ter que vender meu carro, vou ter que pegar o dinheiro que tem sobrando, o dinheiro que eu tenho na banca e tudo mais, vender minha moto e tudo mais, para conseguir pagar 60 mil reais para consertar o telhado. Eu vou ter ou um valor equivalente que o juiz colocar. Mas se não tem esse dinheiro,
Daqui entra a questão que você vai ficar com essa multa. Ah, dá para declarar falência? Até dá, mas vai entrar com essa questão. Sendo uma falha grave, o CREA, claro, vai depender do CREA de cada estado, tá? Não tem uma legislação oficial do CREA no Brasil inteiro, vai depender de cada estado, mas o CREA pode cassar o registro. Okay? Então, ele pode simplesmente cassar o registro de um engenheiro. Geralmente isso acontece em desenvolvimentos maiores. Todos os casos que tem morte, basicamente o CREA vai cassar. Tá? Se for um dano grave, o CREA vai tentar cassar qualquer... Como eu falei, se está circulando no WhatsApp o Brasil inteiro, vai ser cassado o CREA do engenheiro que cometeu esse erro. Tá? Aqui vai entrar uma questão que eu não cheguei a abordar, mas é o seguinte. Ah, mas não foi culpa minha porque eu só fiz o projeto. Ok. Até você provar que a falha não ocorreu por causa do projeto, a culpa pode ser sua. Ok? Por quê? Porque quando a obra cai, não vai estar... não aparece uma placa. Falhou por causa disso. Não, tá? Ninguém sabe porque ele falhou, vai ter que ser descoberto por qual motivo falhou. Só que não vai ser descoberto por qual motivo falhou. Vai ser encontrado possibilidades que fizeram aquela coisa, a estrutura falhar. Ok? E aqui entra uma questão. Por exemplo, vamos imaginar que um telhado inteiro caiu. Okay? Um telhado colonial de uma casa caiu. Pode ser que o telhado tenha caído porque... Imagina que o engenheiro fez o projeto, o engenheiro fez a execução. O engenheiro que fez a execução não cuidou na hora de soldar a terça com a tesoura. Quem não cuidou, não fez uma solda adequada, caiu o telhado por causa disso. Pode acontecer? Pode. Tá? Vamos imaginar que o engenheiro que fez o projeto detalhou exatamente certinho essa ligação da terça com a tesoura. Mas ele calculou errado a tesoura. Digamos que a tesoura precisasse, sei lá, um perfil de 3 milímetros e ele colocou 2,66. Ou 2,65 na chapa 12. Tá? Mas ele colocou uma chapa mais fina, que estava dentro do coeficiente de segurança. Mas que, digamos, que ocorreu a queda. Até ele provar que ele tem colocado uma chapa mais fina, que não passava no cálculo, tá? Que estava errado, o dimensionamento dele estava errado, mas que não foi por culpa disso que a obra falhou, ela falhou, sei lá, por causa de uma outra solda lá que o engenheiro que executou não cuidou, a culpa é dele também. Tá? Não tem caso, mas a obra estava lá e dava para ver que foi por causa da solda da terça ali, que a terça levantou e virou e depois quando caiu, bateu e derrubou a tesoura. Até provar que a chapa de 3 milímetros o engenheiro pode falar, mas se fosse uma chapa de 3 milímetros teria resistido. Vai saber. Se fosse 3 milímetros, a terça seria mais pesada, não teria levantado. Vai saber. Tá? Tecnicamente pode entrar na questão disso ser usado na defesa. Então até você provar que não foi por culpa sua, não só que falhou, mas que seu projeto não tinha nenhum erro, você como projetista também é culpado. Okay? E o mesmo vai valer do contrário. Tá? Se o engenheiro que executou alguma parte incorretamente, mesmo que não tenha sido aquilo lá, até ele provar que não foi aquilo lá, vai tempo de processo. Inclusive pode acontecer dos dois serem culpados, mesmo que na prática só um deles foi, tá? Foi só por causa da solda, foi por causa da ligação, foi por causa do detalhamento, foi por causa de não sei o que. Até tudo. É muito comum ter um errinho lá de um projeto, não cuidou algum detalhezinho e correu um erro, mesmo não tem nada a ver, mesmo que seja 2% de segurança. Uma viga precisava de 1,7 centímetros quadrados, coloquei 1,6. Falhou por causa disso? Tá quase certo que não. Mas, se a obra falhar, até você provar que se tivesse sido colocado 1,7, 1,2 lá, tivesse colocado, respeitado o aço, a obra teria caído igualmente, vai tempo. Entendido? Então, vai pano para manga. Tá? E por final, a gente tem o caso mais grave, que a obra cai e cai na cabeça de uma pessoa. Ok? Nesse caso, a gente está entrando em questão de homicídio culposo, detenção de 1 a 3 anos. Ok? Detenção de 1 a 3 anos? Não. Por quê? Tá? Porque no homicídio culposo a pena é aumentada em 1/3 se o crime ocorre na inobservância de regra técnica da profissão, arte ou ofício, no caso. Então o que vai acontecer? Se a obra caiu por você ter feito bobagem no dimensionamento, ou você ter feito bobagem na execução, ou o erro do engenheiro, não é 1 a 3 anos, é 1 ano e 4 meses a 4 anos. Ok? E claro, a gente tem a questão que se ocorrer, digamos, 2 crimes ao mesmo tempo, que é desenvolvimento junto com a queda da obra, a gente vai entrar na questão de que a gente vai unir duas leis. Tá? Então a questão é que a gente pode ocorrer de unir duas leis ao mesmo tempo. Vai ser uma pena majorada, no caso. Entendido? Então pode acontecer isso também. Sabendo isso aqui, então, novamente, e se morrer uma pessoa, com certeza vai ter processo, com certeza vai ter uma investigação muito mais pesada. Tá? De qualquer maneira, se uma obra falhar,
todos os engenheiros envolvidos vão ser responsabilizados. Ah, mas não todos, tá? Vai ser suspeito, todos vão ser suspeitos no caso, tá? Vão ter que prestar contas e tudo mais, vão ter que justificar isso aí de alguma maneira, tá? Não é porque não foi culpa sua que naturalmente o juiz vai saber automaticamente que não foi culpa sua. Ele não sabe. Tá? Não é porque não foi culpa sua que vai ser obrigatório, não sabe, tá? E aqui entra uma questão, eu só fiz a RT de execução e não executei. Então você é só um caneteiro, e caneteiro tem que ir pra cadeia, ok? Porque você, além de ter, essa questão, não só você é culpado pela obra porque você assinou a execução, então você é o responsável pela execução, mas foi quebra de contrato porque você assinou que ia executar e não executou, ok? Se você fez só o projeto e não teve engenheiro executor, até a obra cair, até você provar que foi por causa de um erro de execução, vai pano para manga, ok? Se você fez o projeto, fez execução e você deixou passar alguma coisa, ou você assinou pela execução e foi uma vez cada 2 semanas na obra e fizeram errado e você não viu, e concretaram e você não viu, vai entrar na responsabilidade sua ainda, entendido? Então tudo isso aqui vai entrar na questão que vai se achar um culpado, tá? Até você provar que não foi culpa sua, você entra como suspeito. Aí entra a questão, todos os outros suspeitos também estão tentando provar que não foi culpa deles, ok? E eles podem alegar ignorância, tá? Se for uma pessoa que tem 5ª série completa e você é engenheiro, ele pode alegar ignorância, que ele não sabia, você falou que era para fazer assim e foi, tá? O proprietário pode alegar ignorância, que você não falou em nenhum momento que ele deveria ter contratado um engenheiro para executar a obra, porque ele achou que você é um engenheiro da obra porque ele pagou o projeto. Pode acontecer isso? Pode. Tá? Então não deixa, eu vou fazer esse aqui, é só precisar sem SPT e eu só coloco uma nota, faço o proprietário assinar alguma coisa. Ele é ignorante, ele não sabe, não adianta. Tá? Eu vou fazer isso aqui de qualquer jeito, depois se eu passo o projeto para o cliente, se ele executar errado, eu vou dizer que foi execução. Até você provar que foi culpa da execução, vai demorar, beleza? Então não acredite direto nisso, beleza? Mas por enquanto será isso. Tá? Tem alguns artigos aqui, artigo 256, o artigo 387, artigo 121 e do Código Penal, artigo 441, que são os principais nesse caso, tá? Mas, claro, outra questão que pode entrar outra lei, pode acontecer uma coisa, pode acontecer, sabe, da obra cair e quando ela cai acertar uma árvore e entrar em crime ambiental, pode, então vai ter várias outras leis que podem ocorrer junto aqui, tá? Mas, por enquanto, seria isso e até a próxima.